Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de futebol, mais precisamente sobre a temporada do Vasco, o que esperar para a temporada do Vasco, como está sendo, quais foram as contratações. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você vir aqui, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos vascaínos, vascaínas, seus amigos que gostam de futebol. Obrigado por estar ajudando com o crescimento do canal. Fico muito feliz da gente estar caminhando junto. Muito feedback legal, muito feedback positivo. E também críticas que me fazem olhar para o conteúdo e querer melhorar cada dia mais. Obrigado, vamos por mais. E é isso, bora pro vídeo. Esse é o último vídeo da série dos 4 equipes cariocas que eu falei até o momento, da temporada deles, das contratações. Eu chego no último, que é o Vasco. E agora vou falar como tem sido a temporada. A temporada do Vasco ela tem sido de altos e baixos até aqui. Atualmente a gente pega mais baixos, né, momentos, digamos assim, do que altos, do que foram até agora. Mas muito pelo Campeonato Brasileiro que tem feito até aqui. Se a gente parar para voltar um pouco no tempo, o Vasco fez um Carioca bom até, fez algumas boas partidas, no entanto que terminou na segunda colocação no geral, no Carioca. Mas obviamente o Carioca não é parâmetro, tanto para o bem nem tanto para o mal, porque a gente tem o Vasco e o Fluminense que foram muito bem no Carioca, e agora vivem um momento mais conturbado. É claro que o momento do Vasco é bem pior do que o do Fluminense. O Fluminense vem até numa crescente, mas o Vasco é um time que foi bem no Carioca também e agora vive um momento ruim. E a gente tem como exemplo o Botafogo, que não foi tão bem no Carioca e vive um momento esplêndido, líder do Brasileirão com folga. Então, assim, essa comparação do Carioca é muito complicada. Mas o trabalho do Vasco eu venho falando que estava sendo bem feito porque o time estava evoluindo. E nisso, porque o Vasco tem bons jogadores e tem um técnico que foi trazido para trabalhar com esses bons jogadores, que é um técnico que tem essa facilidade, que é o Maurício Barbieri. Por mais que o Vasco ele tenha, os torcedores queiram títulos, quer que o Vasco ganhe o Campeonato Brasileiro da Série A, queria que o Vasco ganhasse a Copa do Brasil, a gente sabe que na prática não vai ser assim, bem difícil, porque, primeiro, é um time que, apesar de não ser um elenco para cair para a Série B, também não é um elenco para brigar na parte de cima. E um time que veio da segunda divisão agora, e mais que isso também, está no momento da SAF, né, de transição da SAF, que não tem nem um ano de SAF ainda, se eu não me engano. Então, assim, é um momento para o torcedor ter calma, apesar de ser complicado falar isso, mas ainda vai evoluir muito, né? Principalmente passar por esse momento difícil da SAF. O Vasco atualmente ele só joga o Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil, uma partida vergonhosa contra o ABC, em São Januário, então assim, é um vexame sim, com todo respeito à história do ABC. E o Vasco, eu vi muitos vascaínos, não só vascaínos, mas torcedores de maneira geral, dizem que para os times que não têm um elenco tão forte, que não vão brigar por essas competições em alto nível, é bom que saia de uma, e isso é uma inverdade. Para você que acredita nisso ou já falou isso, eu digo para você que isso é mentira. Por quê? Se a gente parar para pegar um time que tem uma tabela com a Copa do Brasil e com o Campeonato Brasileiro, esse time vai ter poucas semanas cheias de trabalho, como a gente gosta de dizer, atuando por esses 2 campeonatos, porque a gente tem um brasileiro de quarta a domingo. Então, são poucas oportunidades que esse time vai ter para ter uma semana cheia, porque tem a Copa do Brasil. E se a gente pega um time que só está no brasileiro, também vai ter poucas semanas, porque a Copa do Brasil são jogadas em poucos jogos agora, principalmente, que é agora a partir, se não me engano, das quartas de finais. Então, são poucas semanas, né, que vão ser os jogos da Copa do Brasil. Então, assim, são poucos dias de Copa do Brasil para quem vai jogar, e para quem não vai jogar também, porque vai ter o jogo de quarta e domingo, e a semana cheia vão ser em poucas oportunidades. Então, assim,
por mais que tenha assim um tempo maior de quem é eliminado da Copa do Brasil, não é esse tempo todo e não é essa quantidade imensa de semanas cheias para trabalhar. Falando um pouco mais do elenco do Vasco, vou falar dos jogadores que saíram até o momento, começando pelo Léo Matos, que se aposentou, o Edmar, o Nenê, o Anderson Conceição, Thiago Rodrigues, Palácios, Yuri Lara, Raniel, Quinteiro e Bruno Tubarão. Esses foram os jogadores que saíram, tiveram mais alguns, mas acabou que não eram jogadores tão importantes, eram mais jogadores de base, e eu não listei aqui. Jogadores que chegaram, Juan Seco, Andrei Santos, que na verdade foi uma volta, né? O Léo Jardim, o Jair, Campasso, Orediano, Lucas Piton, Pedro Raul, Patrick de Luca, Léo Pelé, Robson Bambu, Pumita Rodrigues, Ivan e Carabarral. Falando um pouco mais dos jogadores que saíram, eu destaco 2 jogadores que saíram que poderiam ter um tempo a mais hoje no Vasco, que é o caso do Nenê e do Yuri Lara. O Nenê, por ser um cara muito experiente, um cara que tem uma bola parada, um cara que é líder, um cara que tem uma história já com o Vasco, a torcida gosta, e é um cara que em certos momentos seria importante, principalmente para segurar mais o jogo, para ser aquele cara que dá a bola no momento difícil, mas isso tudo também depende muito do que seria o custo-benefício do Nenê, porque é um cara já de uma certa idade, que não ia conseguir jogar vários jogos, é verdade, e que tem um salário, obviamente, maior do que os outros. Então, será que esse custo-benefício valeria a pena? Depende muito do salário, do que seria resolvido, mas com um salário ok, que faça sentido para o Vasco e para o Nenê, eu acho que era importante a permanência do Nenê. Outro jogador, como eu falei, o Yuri, é um cara que jogou muito a Série B no ano passado, um volante de marcação, mas também que tem uma certa intimidade com a bola, não era um brutamonte. É um cara que foi muito importante, poderia ser ainda mais nesse elenco, principalmente de hoje, mas é um cara que saiu para o Japão, que obviamente tem um poder financeiro grande, propondo salários enormes e uma estabilidade de vida talvez até maior, e também não sei como é que foram os moldes da negociação e talvez até o atleta também que poderia e pelo jeito quis ir embora. Falando um pouco dessa relação de SAF, né, em relação a dinheiro, a gente vê muito que os clubes que são SAF, né, as torcidas brincam, falam que o time está rico, e de fato é um investimento muito forte, mas apesar de ter um investimento muito forte, ter pessoas poderosas por trás, bom da verdade é que ninguém gosta de rasgar dinheiro. E eu falo isso porque, por mais que a equipe tenha dinheiro, geralmente a gente não vai ver numa SAF um costume que a gente vê em clubes dirigidos de forma normal, né, ou mais com presidente, né, e tudo mais, fazer loucuras de investimentos e principalmente em salários, em coisas do tipo, porque em tese a SAF traz um profissionalismo maior do que geralmente a gente tem visto nos clubes. Então, eu falo isso porque a gente vê muita gente, mas não tem problema, traz qualquer um, tem dinheiro, vamos contratar qualquer um, mesmo que não seja muito bom, vamos testando, e não é assim que funciona. A gente vê o PSG, que é uma equipe que tem um fundo de investimento e que por vários anos rasgou dinheiro e tem visto e tem tentado melhorar isso. Então, assim, por mais que tenha dinheiro, não será feito de qualquer forma ou por qualquer jogador, por qualquer quantidade. Tem que ter um perfil para contratação e isso tudo a gente vê que o Vasco, de certa maneira, ainda peca. Falando um pouco dos jogadores que entraram, tem o Juan Seco, que é um cara que vem emprestado do Santos. Pouco jogou até o momento, 34 minutos que ele tem jogados, pouco para falar também, um jogador para segundo tempo, e que de certa forma não muda o patamar da equipe e nem é um jogador fundamental. Outro jogador que chegou, no caso uma volta, né, o Andrei Santos, que veio emprestado do Chelsea, que o próprio Vasco vendeu. É um cara que teve problema com visto, né, e acabou voltando para esse período, 6 meses aproximadamente. Na verdade nem isso, né, acho que 4 meses, 5 meses no máximo. É um cara que contribuiu enquanto jogou, mas já vai voltar para o Chelsea agora. Mas enquanto teve, jogou bem e deu para a torcida matar um pouco a saudade, né? Outro jogador que chegou foi o Léo Jardim, goleiro, cara que vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco até o momento,
vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro, um dos melhores goleiros, com grandes defesas, salvando o Vasco em vários momentos. Então é um cara que se mostrou uma boa aposta e vem dando conta do recado até aqui. Outro também que chegou foi o Jair. É um cara que, esse sim, um peso maior, um cara que fez uma boa temporada pelo Atlético Mineiro, foi titular em vários momentos, com grandes conquistas, é um cara que sabe jogar bola, ainda não é o mesmo do Galo, mas é uma baita contratação e um cara que fez um gol muito importante, de uma vitória muito importante contra o Cuiabá. O zagueiro que chegou é o Campasso, é um argentino que sabe jogar bola, mas tem tido partidas ruins pelo Vasco e partidas emblemáticas onde ele falha, onde ele toma a decisão errada. É um cara que tem tido mais partidas ruins do que boas, mas é um cara que pode ser importante, talvez melhorando, porque ele é um bom jogador. O Orediano é outro argentino que chegou, é um dos reforços mais esperados para a torcida do Vasco nesse ano. É um cara que rápido, joga muito pela direita, canhoto, mas também teve poucos minutos e quando jogou em vários momentos não foi bem. Mas é uma boa aposta e pode aumentar a sua produção e deve aumentar. Outro jogador é o Lucas Piton, lateral esquerdo. Ele começou muito bem o ano, mas deu uma caída, o que também é normal, mas ainda é importante e titular para a equipe. Diferente do Pedro Raul, que atualmente é banco e é uma das decepções do Vasco até o momento no ano, porque é um cara que é artilheiro, mas não tem sido aquele artilheiro que a gente conheceu na equipe do Goiás, aquele bom jogador que a gente viu no Botafogo. Um cara que parece nervoso para marcar, parece que não está bem, não tem segurado a bola no ataque, tem jogado mal, tem feito partidas ruins. E não é à toa o banco de reserva atualmente, realmente merecia esse banco. Léo Pelé e Robson Bambu foram dois zagueiros novos que chegaram. O Léo Pelé é um cara que vem jogando muito bem, o capitão do time. O Robson também vem fazendo boas partidas, é o companheiro do Léo Pelé na zaga. E foi uma boa contratação, apesar do Robson ter algumas falhas, mas são caras jovens e que podem melhorar no Vasco da Gama, e isso é muito importante. Outro lateral que chegou foi o Pumita Rodrigues, também teve um começo muito bom, muito forte, acabou tendo uma queda de rendimento, mas é um cara que ainda conta, a torcida e o time ainda conta muito, que é um jogador de seleção do Uruguai, e vai melhorar e vai dar a volta por cima. O Ivan pouco jogou aqui, goleiro que chegou para brigar em tese com o Léo Jardim, mas não conseguiu jogar. O Léo Jardim tomou conta da posição e tem pouco para falar sobre o Ivan. O Carabarral também é outro que chegou, foi o último a chegar, tem pouco a falar sobre ele, jogou pouco. Quando entrou também não fez muita diferença, errou bastante. Mas é isso, o Vasco ele teve a demissão também do Barbieri, que foi uma decisão muito acertada da diretoria, até demorou, aliás. Eu demitiria após o jogo contra o Flamengo, porque se demite naquele momento, entre o jogo do Flamengo e o jogo do Goiás, teve 18 dias. O Vasco e a diretoria teriam 18 dias para procurar nomes novos, para melhorar o time, recuperar alguns jogadores, e acabou que eles já sabiam que demitiria o Barbieri, na verdade só demorou nessa decisão, o que foi, obviamente, pior para o Vasco. Eu achava assim que o Barbieri vinha fazendo um grande trabalho, principalmente do final do ano passado para esse ano, mas o trabalho caiu, foi estagnado, se não piorou até, e realmente a sua demissão era o melhor caminho. Agora a diretoria tenta um técnico no mercado, é difícil, porque faltam bons nomes, faltam nomes de peso, nomes bons, e um dos nomes tem sido o Rogério Ceni. Talvez possa ser um cara que possa ajudar o Vasco. Mas o Vasco ele precisa de um técnico realmente que ajude muito esses jovens, porque tem jovens bons. O Vasco tem base, isso já é uma coisa muito positiva para o clube. É um time que revela grandes jogadores e revela 2, 3 por ano que são muito bons. E é isso, é apostar na base, mas ter principalmente jogadores experientes para chamar a responsabilidade para esses jogadores da base subirem e terem um conforto maior, porque não dá para botar só o rojão nos jogadores jovens. Não é, a SAF tem que ajudar nisso, tem que contratar. Tenho visto alguns nomes que o Vasco tem se interessado e é importante que chegue reforços para que esse time não brigue lá embaixo. O Vasco não tem elenco para brigar, mas vem num momento muito ruim, então precisa de contratações e se não contratar vai ficar muito difícil. Próximo jogo contra o Vasco é contra o Botafogo, contra o líder.
no domingo, às 4 horas da tarde, na Globo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que é vascaíno, então compartilhe para os seus amigos. O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai ser do Vasco, quem precisa trazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até outro vídeo.